No coração da Amazônia, onde a selva sussurra segredos mais antigos que o próprio tempo, há uma história que faz o sangue gelar. Imagine uma floresta tão densa que a luz do sol mal toca o chão. O ar é pesado, carregado com o canto dos pássaros e o murmúrio dos rios. Mas, de repente, um rugido corta o silêncio. Um som grave, gutural, que faz os animais fugirem e o chão tremer. Algo se move entre as árvores, algo grande, algo que não deveria existir. Eles o chamam de Mapinguari, uma criatura com um olho brilhante, garras que rasgam a terra e um grito que ecoa como um aviso. A floresta tem seus guardiões. Mas o que é o Mapinguari? Uma lenda indígena passada de geração em geração? Um monstro real escondido nas profundezas da selva? Ou um mistério que a ciência ainda não conseguiu desvendar? Hoje vamos mergulhar nesse enigma, explorar os relatos, as teorias e os segredos da Amazônia. Prepare-se, porque essa história vai mexer com sua imaginação. A lenda do Mapinguari nasce nas vozes dos povos indígenas da Amazônia, como os Tupi, os Caritiana e tantas outras etnias que chamam a floresta de lar. Para eles, o Mapinguari não é só uma história para assustar crianças à noite. É uma presença. Um ser que protege a selva, punindo aqueles que a desrespeitam. Dizem que ele é gigantesco, coberto de pelos tão grossos que parecem uma armadura. Em algumas versões, o monstro tem um único olho brilhante na testa, como um ciclope saído de um pesadelo. Em outras, uma boca enorme se abre em seu abdômen, soltando um rugido que paralisa qualquer um que o ouça. E o cheiro, um fedor tão forte que faz até os mais corajosos quererem correr. Suas garras são capazes de arrancar árvores inteiras, e seus passos deixam pegadas que nenhum animal conhecido poderia fazer. Para os indígenas, o Mapinguari é mais que uma criatura. É um símbolo da força da natureza, um lembrete de que a floresta exige respeito, mas as histórias não ficaram presas no passado. Até hoje, ribeirinhos, pescadores e exploradores contam encontros que desafiam a lógica. Em 1930, um fazendeiro em Rondônia disse que viu uma criatura peluda destruindo uma clareira inteira, como se fosse um trator vivo. Ele descreveu um ser tão alto quanto uma palmeira, com um olho que brilhava na escuridão. Nos anos 1990, no Acre, um grupo de caçadores relatou algo ainda mais assustador. Eles estavam seguindo rastros de um animal desconhecido quando sentiram um cheiro insuportável. De repente, um rugido ecoou pela floresta e eles fugiram, deixando tudo para trás. Um deles jura que viu a silhueta de um monstro que não era urso, não era onça, não era nada que ele conhecesse. Esses relatos sempre vêm de lugares remotos, onde a Amazônia ainda guarda seus segredos. Lugares onde o mapa termina e o desconhecido começa. Então, o que é o Mapinguari? Alguns acreditam que ele pode ser um eco do passado, uma criatura que a ciência acha que desapareceu, mas que talvez ainda viva. Milhares de anos atrás, a Amazônia era lar de animais gigantescos, como as preguiças gigantes, que chegavam a 6 metros de altura. Essas criaturas tinham garras enormes, corpos cobertos de pelos e uma força descomunal. Fósseis delas foram encontrados em cavernas e rios da região. Será que algumas sobreviveram, escondidas nas partes mais profundas da floresta? O ornitólogo David Oren, um dos poucos cientistas a estudar o Mapinguari a sério, acreditava que sim. Ele passou anos coletando relatos e analisando pegadas, convencido de que a lenda poderia ser baseada em algo real. Afinal, a Amazônia é um dos lugares mais inexplorados do planeta. Novas espécies são descobertas o tempo todo. Por que não uma preguiça gigante que escapou da extinção? Mas há outras teorias. Para os fãs de criptozoologia, o Mapinguari pode ser uma espécie totalmente desconhecida, um primo distante do pé-grande ou do Yeti. A ideia não é tão louca quanto parece. A Amazônia é tão vasta que poderia esconder uma criatura assim por séculos.
Pense nisso. Menos de 1% da floresta foi realmente explorada. Quem sabe o que vive nas áreas onde nenhum humano pisou? Outros, porém, veem o Mapinguari como algo mais espiritual. Para muitas comunidades indígenas, ele é um guardião da floresta, um espírito que castiga quem corta árvores sem respeito ou caça mais do que precisa. Essa ideia ganha força quando olhamos para o mundo de hoje, com o desmatamento devastando a Amazônia. Será que o Mapinguari é a própria floresta gritando por socorro? E claro, não podemos ignorar a possibilidade de algo sobrenatural. Algumas versões da lenda descrevem o Mapinguari como uma entidade, algo que não segue as leis da biologia. Testemunhas falam de um olho que hipnotiza, de um rugido que parece vir de outro mundo. Será que ele é um ser de outra dimensão? Um demônio da selva? Ou apenas o medo humano tomando forma na escuridão? Cada história adiciona uma camada ao mistério, e é isso que torna o Mapinguari tão fascinante. Mas como em todo bom enigma, há quem duvide. Cientistas apontam que não há provas concretas, nenhuma foto nítida, nenhum vídeo claro, nenhum osso que não possa ser explicado. As pegadas atribuídas ao Mapinguari muitas vezes são de outros animais, como ursos ou onças. As marcas em árvores podem ser feitas por máquinas ou pela própria natureza. Expedições já foram organizadas para encontrar a criatura, mas voltaram de mãos vazias. Para os céticos, o Mapinguari é só uma lenda, uma história que cresceu com o tempo, alimentada pela imaginação e pelo isolamento da floresta. Mesmo assim, eles não explicam por que os relatos continuam. Porque, ano após ano, pessoas comuns, sem nada a ganhar, insistem que viram algo que não deveria existir. Então, o que você acha? O Mapinguari é uma relíquia de um mundo perdido? Um animal que desafia a ciência? Ou é a voz da Amazônia, um aviso para que respeitemos a natureza? Talvez ele seja as duas coisas, uma criatura real que inspirou uma lenda, ou uma lenda tão poderosa que parece real. Uma coisa é certa, enquanto a floresta existir, o Mapinguari vai continuar vivo. Nas histórias contadas ao redor da fogueira, nos sussurros dos ribeirinhos, no som que ecoa quando ninguém está olhando. Quem sabe, em algum canto da selva, ele ainda esteja lá, observando, esperando. Obrigado por embarcar nessa jornada conosco, desvendando os mistérios do Brasil. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos enigmas. Conta aqui nos comentários. Você acredita no Mapinguari? Já ouviu alguma história parecida? Até a próxima e cuidado ao andar pela floresta.